A atuação absurda dos jogadores brasileiros na Liga dos Campeões essa semana foi de parar o mundo do futebol, principalmente com Vinícius Júnior e Rafinha, que marcaram um hat-trick para cima de Borussia Dortmund e Bayern de Munique. Essas atuações dos jogadores brasileiros fazem a gente voltar para aquela pergunta: será que nós não temos mais jogadores bons que possam vestir a camisa da seleção brasileira? Ou seja, a nossa geração é ruim? Será que de fato nenhum brasileiro presta? Ou será que presta? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Para quem não viu, acho difícil não ter visto, os jogadores da seleção brasileira, Savinho, Vinícius Júnior, Rafinha, simplesmente arrebentaram na Liga dos Campeões dessa semana. Vinícius Júnior marcando um hat-trick para cima do Borussia Dortmund, encaminhando a virada do Real Madrid para cima do clube alemão. O Rafinha marcando um hat-trick para cima do Bayern de Munique, o Bayern de Munique então líder da Bundesliga, e ele pegando a braçadeira de capitão, sendo um homem de confiança do Hans Flick. E você teve o Savinho fazendo a jogada para um golaço do Haaland. E você tem o Igor Paixão do Feyenoord fazendo 2 assistências ali para a vitória do Feyenoord em cima do Benfica. Gabriel Martinelli indo bem no Arsenal. Ou seja, os jogadores que vão bem na seleção brasileira, que vestem a camisa da seleção brasileira, deitaram na Liga dos Campeões. E aí a gente fica se perguntando, esses jogadores que fazem parte dessa nova geração, né, que já passaram o bastão de outras gerações para essa assumir, será que nenhuma presta? Será que realmente a gente não tem mais bons jogadores que possam vestir a camisa da seleção? Porque fica difícil. Você pega uma atuação absurda como essa de vários brasileiros que tiveram manchetes absurdas, e principalmente do Vinícius Júnior, sendo cotado agora para ser melhor do mundo, e não tem como você não fazer um paralelo com o que o Brasil ainda produz. E você ainda acha que isso é verdade? Eu quero ver você falar aqui nos comentários. Eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários. E a atuação foram tão absurdas que você pega as notas do SofaScore e você vê que o Vinícius Júnior ganhou 10, o Rafinha 9.2, tá? O Gabriel Martinelli 8.5, o Igor Paixão 8.3 e você pega o Savinho 8.2, tá? Foram uma das maiores notas que já tiveram do SofaScore essa temporada, tá? E lembrando que o SofaScore ele faz uma indicação e uma análise com base em métricas e não é com base no achismo. Ou seja, os jogadores realmente deitaram. E aí você tem esse pensamento de várias pessoas que ficam falando que, por mais que joguem bem nos clubes, quando chega na seleção eles pipocam, eles afrouxam, eles não exercem tudo aquilo que deveriam exercer, ou será que o futebol de clubes é ruim ao ponto deles não conseguiram repetir as atuações da seleção brasileira? E quando você pega esses destaques, quando você pega esse tipo de pensamento, você vê que isso não é de agora. Recentemente, o Dorival, técnico da seleção, ele deu uma entrevista coletiva e ele falou de forma muito veemente, tá? E verídica. Ele trouxe uma matéria no jornal de 1979, criticando Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo e Zé Sérgio. Todos esses que são considerados craques unânimes hoje da história do Brasil eram considerados cabeças de bagre naquela matéria. Então sim, você vê que a seleção brasileira daquele ano de 1979, pré-Copa, né, depois daquela Copa lá de 78 na Argentina, você vê que eles foram criticados. E você está falando de nomes hoje intocáveis, como absurdos talentos da seleção brasileira, tá? Praticamente deuses do futebol. E mesmo assim você tinha matérias falando que o Brasil não tinha mais craque como antes. Não era mais como no tempo do Pelé, no tempo do Rivelino. E se você pega, inclusive, vídeos e matérias do tempo do Pelé, já dizia que o futebol não era mais como antigamente, que o futebol brasileiro já estava chato, que já estava andando para trás. Ou seja, esse tipo de pensamento sempre existiu. Esse tipo de pensamento sempre foi o fio condutor da crítica midiática do futebol brasileiro, ao ponto de rebaixar os próprios talentos que a gente tem. Porém, um fato inegável de você ver e analisar hoje em dia é que sim, existe uma diferença de atuação entre clube e seleção. E você vê que, realmente, o Vinícius Júnior, quando você pega que ele é o principal jogador do mundo prestes a ganhar a bola de ouro hoje, realmente você bate na tecla e você vê que na seleção ele joga uma coisa e no clube ele joga outra.
tá? Quando você pega o próprio Rodrigo, parceiro de clube dele no Real Madrid, também acontece isso. O Gabriel Martinelli no Arsenal, tudo bem que ele joga na mesma faixa de campo do Vinícius Júnior, mas acontece a mesma coisa. Savinho é o único que ainda está colocando o seu talento ali à prova. Mas você vê que realmente, em questão de engrenagem, não roda. E por que que isso acontece? Será que é falta de talento? Eu não diria que é falta de talento, não é falta de talento, porque de fato o Brasil ele produz bons jogadores. E a gente vai começar a fazer um paralelo entre o que a gente já teve e a gente que é uma seleção, a gente que é uma geração, por exemplo, de seleção brasileira que está muito mal acostumada a ter visto 94, 98, 2002 baterem em finais de Copa seguidas, ao ponto de muita gente achar que Copa do Mundo é um torneio de verão, e que não é, e que você tinha vários craques dentro dessas seleções. Você tinha Romário, você tinha Bebeto, você tinha Miller, você tinha Careca, você tinha Cerezo. Todos esses, por exemplo, seleção de 94 para antes, depois você teve Rivaldo, você teve Ronaldo, você teve Ronaldinho, você teve Denilson. Cara, você teve uma série de jogadores que poderiam fazer a diferença ali, que batiam em questão de potencial, em questão de talento, na mesma prateleira. Tanto que chegou uma hora que o Brasil ele teve 4 melhores do mundo / futuro melhor do mundo. Em 2002, o trio de R's, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, 3 melhores do mundo, e com o Kaká que viria a ser melhor do mundo em 2007. Então, cara, você teve uma reunião de 4 melhores do mundo dentro da seleção. Hoje, você não tem isso, tá? Hoje você tem um, que é muito, né? O Vinícius Júnior, mas você tinha talentos absurdos na seleção brasileira, hoje a gente não tem. Porém, o que acontece mais é a questão da engrenagem. Por quê? Porque se a gente for pegar desde a Copa do Mundo, por exemplo, de 2010 para cá, quando você tinha grandes jogadores ainda na seleção de 2010, como por exemplo o Robinho, o próprio Kaká, que dividiam ali o protagonismo, o Luiz Fabiano, etc. Você tem de lá para cá uma dependência muito grande de um jogador só, que é o Neymar. E o Neymar, com todo o talento que ele tem, ele conseguia entregar, tanto na seleção quanto no clube, seu mesmo potencial. E com isso a seleção rondava muito em volta dele. Só que o grande problema é que o Brasil nunca teve um coletivo, nunca teve uma formação tática e uma obediência tática ao ponto de ajudar o seu melhor jogador. Tanto que muitas vezes, e a maioria das vezes, era toca no Neymar que ele vai tentar resolver. Mesmo a gente não conseguindo ter tática, mesmo a gente não conseguindo ter esquema, a gente não conseguindo ter organização, nem nada. O que importava era tocar no Neymar para ele conseguir resolver. E isso não era bem trabalhado. Isso não era um conceito muito bem estabelecido, o que a gente também pode atribuir a culpa à falta de atualização dos técnicos brasileiros, que não conseguem fazer variância tática nenhuma. E com isso você não tem um coletivo. E que hoje você tem grandes exemplos de que craques inseridos dentro de um coletivo dá muito certo. E aqui você consegue citar 2 seleções que estão dando muito certo em relação a isso. Que é a seleção argentina, colocando o Messi sob um sistema tático onde os jogadores eles atuam para compensar a falta de marcação que tem, porque o Messi precisa ficar livre para pensar o jogo. E agora você tem a Colômbia fazendo a mesma receita. Você tem a Colômbia tendo no James Rodrigues o seu principal expoente, mesmo o James Rodrigues não apresentando o mesmo nível nos clubes do que ele apresenta na seleção, mas você vê que a seleção precisa dele para conseguir criar. Então, o Brasil, ele não tendo um coletivo, ele não consegue explorar o principal fator e a principal característica, o principal talento dos seus jogadores, ao ponto de que eles não conseguem resolver. Ao contraponto, você tem as pessoas dizendo que craque que é craque tem que resolver em qualquer situação. Então, se o Vinícius Júnior recebe uma bola, onde tem 3 marcadores em cima dele, e ele fala que ele não consegue resolver porque tem muita marcação na seleção, sendo que você pega vídeos do próprio Neymar, que não é um passado distante, tá? Foi até outro dia, o Neymar com 3, 4 ele conseguia resolver. Então, sim, você tem uma queda, tá? Em relação da aproximação, da ideia do craque, da ideia da figura que vai driblar todo mundo, que a gente não tem, tá? Mas a gente tem bons jogadores ao ponto de serem protagonistas dos principais times do mundo, serem referências técnicas dos principais times e serem homens de confiança desses técnicos, que você consegue estabelecer que sim, nós temos uma boa formação de jogadores. O problema é que eles não conseguem atuar de forma coletiva ali na seleção. E muito vai disso culpa do técnico brasileiro que não consegue atualizar o seu conceito de futebol.
ao ponto de você melhorar o coletivo para que o individual consiga sobressair. Se o Vinícius Júnior joga como segundo atacante no Real Madrid, ele não é um ponta, por que ele está sendo ponta na seleção? Por que ele não pode ter uma função parecida? Então, muitas vezes o técnico brasileiro não consegue ter a solução. Óbvio, também tem parte dos jogadores que tem culpa nisso, também, porque você vê visivelmente que o ambiente da seleção, ele está completamente carregado. Ele está com os jogadores sentindo a pressão. E você sentindo a pressão, você não consegue desempenhar um bom papel. Mas quem dera fosse só esse o problema. O problema está muito mais embaixo. O problema está em que não consegue fazer o coletivo jogar, ao ponto do individual também sumir. Mas o mais interessante é que, por mais que na seleção não vá bem, os principais protagonistas, os principais times do mundo, cara, estão voltando a ser os brasileiros. E isso a gente tem que olhar com outros olhos. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, quero saber sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal também. E tamo junto. E até a próxima.